nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende por onde está passando o programa nessa tarde. Que Deus possa estar com cada um dos nossos irmãos e amigos, e assim possamos juntos naquele dia bendizer e louvar o nome de nosso Deus. Vamos ouvir, como sempre, o Pai Nosso, na entrada do nosso programa. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within. Savior, thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Que maravilhoso é estar ouvindo Pai Nosso tão cantado, tão gostoso de ouvir, né? Nunca devemos esquecer que ao sair de casa devemos sempre orar, oração modelo, o Pai Nosso. E nós vamos ouvir o Quarteto Revive cantando um dos seus hinos. azul, belas mansões.
sem fim, além do azul. Eu hei de ter, além do azul, não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores subirão em ruas onde os santos lá irão andar. Além do azul, dia fim, irei a cada instante os seus destinos em que o mundo e seu lamento irei deixar pra morar com os anjos na glória. E de Jesus o rosto contemplar. além do azul, não há tristeza ou prantos, mas eternos louvores subirão em ruas de onde os santos lá irão andar. Além do azul, dia fim, irei Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez te pedimos a tua orientação, o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, aceita com cuidado teus filhos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, tem momentos, diz o antigo pastor já falecido, Evaldo Chilem, que fez o meu casamento muitos anos atrás. E ele dizia assim: por trás de um sorriso existe uma tristeza. Tem hora que a gente quer rir, mas pensa e termina chorando. Hoje, para mim, é um dia realmente muita alegria por esses 11 anos, nós entramos aqui na TV Sinec no dia 23 de janeiro de 2014. Vai fazer 11 anos que estamos aqui transmitindo esse programa, A Palavra e Música. Durante esse tempo passamos falando muito, principalmente enfatizando com respeito ao Santo Sábado. Enfatizamos muito com respeito à cruz na igreja. Enfatizamos muito com respeito às mulheradas sendo ordenada pastoras, anciãs e diaconisa. Não existe biblicamente e nem dentro do Espírito Profecia apoio nenhum. Enfatizamos muito durante esse tempo. Queremos agradecer aqueles que deram ouvido e também agradecer aqueles que não deram ouvido, porque realmente não estava ao alcance dele. A mente já ficou, a vez, fechada com as coisas erradas e que não conserta mais. Diz a Bíblia que Deus põe a operação do erro na mente dessas pessoas que endurece o coração para não ouvir a verdade. Dá mais ouvido à mentira do que a verdade. Só naquele dia é que vai saber onde está a verdade da mentira, porque não quis dar ouvido. E Deus
não quer ninguém forçado lá. Então, 11 anos e alguns meses, uns 2, 3 meses, que estamos aqui na TV Sinec. Realmente, foi um momento muito alegre, um momento de alegria, de tristeza. Vamos dar continuidade, vamos estar pela internet, sempre o programa, mas ao vivo, isso realmente nos deixou uma alegria muito grande ter esses 11 anos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter aberto essa porta. Segundo, o Verde por ter indicado essa emissora. E terceiro, os patrões, os donos dessa emissora. Terceiro por quê? Porque foi a terceira pessoa do qual eu tive conhecimento. O seu Rodolfo, dona Andréa e sua filha, e essa jovem simpática chamada-se Janaína. Eu jamais posso esquecer esse quarteto, um quarteto do qual só me trouxe alegria e prazer de estar falando da palavra de Deus. Muito obrigado a você, de coração. Muito obrigado a todas as emissoras do qual tem transmitido o nosso programa e que ainda pode transmitir através do YouTube. E outras pessoas do qual nos apoiou, Mancida, outras pessoas, várias pessoas do qual têm nos apoiado e têm realmente ajudado no sentido, na sua vida espiritual, orando por esse programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado a todos. Ao Serginho, que fez parte também logo no início dessa programação. A todos que ajudaram, muito obrigado. Aos irmãos, do qual tivemos o privilégio de conhecer alguns irmãos aqui e outros de outros princípios religiosos, todos, que Deus abençoe a cada um em particular, e os donos de todas as emissoras. Vamos dar continuidade ao estudo da profecia, ou seja, sempre lembrando de Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que irá acontecer está escrito na palavra de Deus. Realmente não atende quem não quer, mas está escrito. Nós hoje vamos estudar com respeito à união das igrejas apóstatas. A união de todas as igrejas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, o texto-chave de Apocalipse 16, 13 e 14. 16, 13 e 14 de Apocalipse. Então, diz o versículo 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, dragão se referindo a Satanás, da besta se referindo ao papado, e da boca do falso profeta, os falsos profetas são todos esses movimentos carismáticos por aí afora. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ora, se não estão de acordo com a lei de Deus, não pode ser o Espírito de Deus, tem que ser espírito imundo mesmo. Porque eles são espíritos de demônio, olha, são espíritos de demônio, é a Bíblia que fala, não é o Inácio, é a Bíblia, eu acredito no que está escrito. Operadores de sinais, e como faz sinais? E se dirige ao rei do mundo inteiro, com a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Dá para você entender, irmãos e amigos? Essas pessoas se preparam para aquele grande e terminal dia da história desse mundo. Diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, versículo 1 diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. A Bíblia já está dizendo
que muitos vão se apostatar da fé. Então, quando você vê um irmãozinho sair para outro princípio, afundar a igreja, não dê ouvido a essas pessoas. A igreja de Deus é essa, quer o homem ou não queira. Deus não deixou duas igrejas, deixou uma para responder diante de Deus por aquilo que tem a mensagem que tem que pregar. Se ela se corrompe com doutrinas, com muitas coisas que não deveriam entrar, entrou, essas pessoas serão responsáveis. Mas eu e você não tem que pegar e sair no mundo porque o povo tem... Não, eu e você tem que sustentar o que está escrito na palavra de Deus e fazer tudo, defender os princípios do qual aprendemos com respeito aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Não devemos amolecer, não devemos se acovardar. Deixe quem quiser sair, deixe quem quiser anunciar o contrário. É problema dele, cada um vai sofrer as consequências. Mas eu e você tem que pregar essa verdade. Essa é a igreja de Deus. A igreja adventista do sétimo dia não é duas igrejas, é uma igreja. O povo de Deus está em toda a igreja, está no espiritismo, está no catolicismo, está no protestantismo, está em todo lugar. O povo de Deus está. Mas a igreja é uma. Uma já dá uma confusão, imagine duas. Aí o povo queria saber qual das duas. Não, é uma. Põe isso na sua cabeça. É uma igreja. O versículo 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Está cauterizada. O que é erro virou certo, o que é certo virou errado. É lá em Isaías 5, 18 a 23, né? O que era doce virou amargo, o que é amargo virou doce. O que era pecado deixou de ser, o que não era virou pecado. Ou seja, falar a verdade para muitos é pecado, porque ofende as pessoas. Então, a verdade dói, mas ela precisa ser falada, irmão e amigo. Precisa. Vejamos o que diz o espírito de profecia. Testemunho, aqui em testemunho, 2 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo a 11, depois os senhores leem, né? A escritura sagrada, aqui em conflito do século 389, leia, não esqueça, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. Lá fala da mente, já realmente que Deus colocou a operação do erro na sua mente, para não entender mais o que é a verdade. Você continua na mentira e vai até a morte na mentira, porque você quis assim, Deus diz, então você quer assim, então assim é que vai ser, você vai dar crédito à mentira e nunca mais à verdade. E diz a irmã White que pode falar a verdade que for, que você não vai dar ouvido mais, porque você se cauterizou sua mente na mentira. Isso é muito perigoso, cuidado. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, e aos que não receberam o amor da verdade para se salvarem, serão deixadas à mercê da operação do erro, que é para que creia na mentira. Deixarão a verdade para crer na mentira. Vocês vão ler lá depois também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. A queda de Babilônia se completará quando essa condição for atingida, a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda cristandade. Em toda cristandade está referindo até nós, que o mundo entrou dentro da igreja, que ninguém sabe quem é mais adventista do sétimo dia ou não. O mundo entrou de uma forma que está geral, e só Deus naquele dia que pode tirar, porque ninguém pode falar mais a verdade que deveria falar. O mundo entrou e cauterizou a mente de meio mundo de gente que, se vestir de qualquer jeito, está tudo bom, não importa. Parece que não estão mais na presença de Deus, nem na presença do juiz, porque se na presença do juiz você não chega de qualquer jeito, mas na presença de Deus você está chegando de qualquer jeito.
para você, não é a presença de Deus, que você vai às vezes na igreja e não quer nem saber se Deus está ali ou não, porque se você quiser saber, você se arrumava direitinho, ia com a sua melhor roupa e com a presença realmente agradável diante de Deus. A mudança, diz assim, a mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, está ainda no futuro, diz o versículo 8. Seguiu-se o outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que diz a irmã White no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 151, quando o protestantismo estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano, está dando ou não está? Não só o protestantismo. Nós, como adventistas, alguns estão dando a mãozinha não, estão dando as duas mãos e perna e tudo. E a outra ao espiritismo, quando por influência desse tríplice aliança, a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, fizeram dela um governo protestante e republicano, porque foi ali que a igreja foi. E na hora da perseguição, fugiu para lá, e agora virou o que virou e está virando o que se está virando. E adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Como eu e você podia saber dessas palavras se não tivesse o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia? Qual a igreja que tem? Qual a igreja que tem direito? É a igreja de 27º dia, irmãos e amigos. Ponha isso na sua cabeça. Não existe outra igreja, é essa igreja. Por muito erro que você esteja vendo, por muitas coisas erradas que entrou dentro da igreja, e por muita limitagem que está dentro da igreja, essa é a igreja de Deus. Queira o homem ou não queira, ela é a igreja de Deus, e vai até o fim. E eu quero ir até o fim pela misericórdia de Deus. Esperamos a vinda de Jesus. Eu acredito que logo Jesus voltará. Diz Deus, através de sua mensageira, ainda nas páginas 151 do conflito do século, como a aproximação dos exércitos romanos. Do Testemunho Seleto, volume 3, né? Volume 3. Volume 2. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingindo, que as nações encheram a medida da sua iniquidade. E o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir desta terra para não mais tornar. O povo de Deus entrará, então, num período de aflição e angústia, que o profeta designa o tempo da angústia em Jacó. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus e reverencia sua lei e se recusa a aceitar o sinal da besta ou de sua imagem. No livro Grande Conflito, página 587 ou 592, depende da edição, na página 587 desde o início do grande conflito no céu,
tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador. E posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra, enganar os homens, levando assim a transgredir a lei de Deus. Como eu e você poderia saber tudo isso se não fosse o espírito de profecia? Esse dom que a igreja tem, dado por Deus. Como, irmãos e amigos? Pare e pense. É o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir, que seja isto alcançado, pondo de parte toda a lei, que rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar em um só ponto manifestará desprezo pela lei toda. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. Torna-se culpado de todos. Tiago 2:10. Procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Escritura Sagrada e assim se incorporam erros na fé, alimentada por milhares dos que professa crer nas Escrituras. Muitos dizem que crê nas Escrituras, mas quando fala a lei de Deus, eles recusam. E diz que Jesus já anulou. Mentira. Mentirosos. E muitos dão mais ouvido a esses mentirosos de que dá ouvido à palavra de Deus. Por que você não lê a palavra de Deus? Você se ocupa mais ler uma novela ou está ouvindo novela a noite toda, mas não fica a noite toda lendo a palavra de Deus e orando. Por que você não faz isso? Naquele dia, vai ter desculpa? Não, não tem desculpa, porque você tem toda a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus. O grande conflito página 592, 593 ou 587, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Porque tanto o católico, como o protestantismo, como o espiritismo, todos eles acreditam que a pessoa morre, se for bom vai para o céu, se for ruim vai para o inferno. Mas aonde você leu isso na Bíblia? Aonde você leu isso? Aonde você leu? Todo homem é mortal, o único que é imortal é Deus. Ele é o Criador. Ele é o único. Com ele não existe morte. Nunca morreu, nem nunca morrerá. Ele é imortal. Mas todo ser humano é mortal. E morre. E vai prestar conta diante de Deus. A pessoa pensou que fez o que fez, morreu e acabou. Não. Ele prestou conta diante dos homens, mas diante de Deus ainda não. Porque Deus, na segunda ressurreição ou na primeira, a pessoa vai levantar, se for da primeira, e já foi julgado, aquele que ainda realmente não quis nada com Cristo, se perdeu na segunda ressurreição, aí vai prestar conta diante de Deus e vai ser queimado com fogo e enxofre. Não pense que ele morreu e acabou. Ele vai ressuscitar. A Bíblia não fala reencarnação, fala ressurreição, que vai realmente, reencarnação se referindo a Jesus, que realmente desceu a esse mundo através do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aí sim, mas reencarnação para quem morreu, não. Isso não existe. E vai ser ressuscitado e queimado com fogo e enxofre. Diante da imortalidade da alma e a santidade do domingo. Esses dois grandes erros. Imortalidade da alma e a santidade do domingo, que muitos querem que o domingo seja santo.
Porque na Bíblia não diz, nem fala essa palavra domingo, se você quer saber. Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto primeiro lança o fundamento do espiritismo. Com respeito à reencarnação, é fundamento do espiritismo. Então, catolicismo, protestantismo, está tudo no mesmo miolo, dando ouvido a essas coisas. Todos esses que diz profeta, bispo e etc, etc, são tudo espírito disfarçado. O último cria, quer dizer, no caso, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através da voragem para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, ou seja, ao papado, e sobre a influência desta tríplice união. Este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. E veja, imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar, porque ele também está pregando Jesus. E muitos dizem, não, ele prega também Jesus. O diabo é astuto. E através do espiritismo ele usa isso daí. E muitos vão dar ouvido até adventista do sétimo dia. E estão dentro da igreja, mas não querem nada. Vão ser influenciados se não abrir os olhos e realmente entender que a palavra de Deus está fazendo o último apelo. Atenda o que está escrito e não o que os homens falam. Por favor. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de um anjo de luz. Olha aí, orientando a mim e você. Deus não faz nada sem primeiro nos avisar. Ele está avisando a mim e você. Olha, veja só, o que diz: o próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo, operação, prodígios, os doentes serão curados. Os doentes serão curados através do espiritismo. Está dizendo isso para mim e para você. Você está atrás da cura? Veja se essa cura de quem é que parte. Se é dos guardadores, verdadeiros guardadores de mandamento de Deus, ou se é de quem for. Deus, às vezes, permite para que você saiba escolher. Você tem a Bíblia, e a Bíblia explica de quem é, da onde os frutos, se é de Deus ou do diabo. Mas você não quer ler nem quer ouvir, você quer mais pela influência, então vá pela influência. Você quer ir para o inferno, então você vai para o inferno. Você quer ir para o céu, você vai para o céu. É você que escolhe, não é Deus. Ele deu o livre-arbítrio para mim e você. Ele quer me salvar e salvar você. Agora, se eu e você quer, eu quero, você quer? Então, siga o que está na Bíblia. Curado, e se efetuarão muitos e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder. Olha, vocês já viram o vídeo aí apresentando o espírito na plataforma? Isso para mim me dá uma tristeza tão grande, mas tão grande. Só Deus sabe o quanto eu sinto quando eu vejo essas coisas com pessoas de minha igreja envolvidas nesses meios. Me dá uma tristeza. São pessoas que estão se vendendo, não, já se venderam há muito tempo. E a mente já ficou cauterizada, que para ele tanto fez, tanto faz. Bom, a gente sabe quem são essas pessoas. Mas, infelizmente, está levando muita gente sendo influenciado por essas pessoas.
Deus tenha misericórdia, como manifestação do poder divino. Será aceito como manifestação do poder divino. Quer dizer, o Espiritismo tem um respeito pelas igrejas, tem um respeito por isso. E são tudo irmãos. São tudo irmãos. A linha de... Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem vontade de meu Pai que está no céu. Lembre sempre disso. A linha de separação entre os cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a eles. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua casa e arrastando-os todos para a fileira do Espiritismo. É isso que Deus estava falando para mim e você. O romanista, diz ela, que se gloria dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja. Olha, o Espiritismo passa a ser verdadeira igreja. Serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos, romanistas, protestantes, e mudanos. Juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia. E verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio, há tanto tempo esperando. O grande conflito, página 606 ou 613, depende da edição. Na página 603, diz que é onde marcamos, diz o seguinte, no parágrafo 1, a igreja apelará para o braço forte, olha, a igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra uniciam ao romanismo, romanista e protestantes, e tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, mas audaz e decidido evocar-se a lei contra os observadores dos mandamentos. Olha, preste bem atenção, a igreja realmente influenciada com o romanismo e o protestantismo, apoiando, olha, preste bem atenção, serão ameaçados com muitas prisões e alguns oferecerão posições de influência e outros recompensas e vantagem como engodo para renunciarem à sua fé. Ou seja, seja aquele grandão de romanista ou protestantismo, seja lá, espiritismo, oferecendo dinheiros e mais dinheiro para que você realmente se venda e se una, e oferecendo cargos e cargos, e quantos já estão sido vendidos. Eu digo de cima para baixo, de baixo para cima, pastores, anciãos, diáconos e membros, a vez tem se vendido para essas organizações, para poder ter o apoio político e religioso. Deus não quer homens, Deus quer homens que não se venda e não se compre, mas homens que chamam o pecado pelo nome. E isto é pecado. Diz, covardes, tímidos, não entrarão no reino do céu. Mas sua perseverante resposta será: o verdadeiro cristão, mostra-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero sobre idêntico circunstância. Os que forem citados perante os tribunais defenderão
a verdade. E alguns que os ouvirem serão levados a decidir, a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada saberia dessa verdade. Adiante do juiz, defendendo essa verdade, muitos vão se converter. Mas precisa que eu e você fale essa verdade. Nem que seja para morrer. A Bíblia diz assim, Jesus diz, ainda que morra em meu nome, e esse viverá. Eu e você não devemos ter medo de morrer, falando a verdade. Porque Jesus promete a salvação para mim e para você, vida eterna. Não tenha medo. Diz a Bíblia, não tema aquele que mata e não sabe o que faz do corpo. Satanás não sabe. Mas aquele que tema aquele que mata e tem poder de jogar na profundeza do inferno. Esse é Jesus. É Deus. É o Espírito de Deus. É esse que eu e você temos que temer. Respeito, né? Não é com medo. Ter respeito. Consciência, obediência. A palavra de Deus será considerada rebeldia, cegado por Satanás. O pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou patroa oprimirá o empregado que observa os mandamentos. Você trabalha numa firma. Se você não quiser guardar o domingo, então você perde o emprego. Então você decide. Aí é onde está a decisão. Em 1899, a irmã White diz, no livro O Evangelismo, página 234, 235, que, de fato, Deus o revelou. A mudança do sábado é um sinal ou marca da autoridade da igreja romana. Os que, compreendendo os reclamos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Veja que bênção maravilhosa, ela diz, ninguém recebeu até agora o sinal da besta, ainda que chegou o tempo de provar. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas. Veja só, o povo de Deus está em toda a igreja. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido a iluminação, nem se compenetra da obrigatoriedade do quarto mandamento. Ou seja, tem muitas pessoas inocentes lá, que não têm o conhecimento dos mandamentos, mas aquele que ouve ou que leu, já não é mais inocente. Ele aí, se a partir daí e continuar no erro, ele deixa de ser inocente e agora culpado, porque ele tem conhecimento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, ou seja, o domingo, e o ato clamor do terceiro anjo advertiu os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, ou seja, Vaticano e Estados Unidos, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Quando o domingo for decretado e você continuar, você já não é mais inocente. Aí vai prestar conta diante de Deus. Há passos rápidos aproximando-nos desse período. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram aos seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição,
então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Se a iluminação da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento, e mostrando que não há na palavra de Deus fundamento para a observância do domingo, e não obstante vos aferrais ao falso dia de repouso, recusando santificar o sábado, a que Deus chama meu santo dia, recebeis o sinal da besta. Quando ocorre isso, ao obedecerdes o decreto que vos ordena, deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consistis em receber o sinal da besta e rejeitar o selo de Deus. 1897. Manuscrito 16 de 1890. Em sua providência, o Senhor está muito diante de nós. Permitiu que esta questão do domingo fosse levado avante para que o sábado do quarto mandamento pudesse ser apresentado perante a Assembleia Legislativa. Assim, os dirigentes da nação podem volver a atenção para o testemunho da palavra de Deus em favor do verdadeiro sábado, e ele não converter, será uma testemunha para os condenar. No livro Vida e Ensino, eu estou lendo muito, não estou comentando muito, porque eu quero fazer tudo para ver se termino essas passagens do qual lemos, e escrevemos com muito amor, com muito carinho, para que os irmãos não fiquem inocentes. No livro Vida e Ensino, página 206, diz o seguinte: na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes. Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisa a serem restaurada e exposta ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e as trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhece a Deus e assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição à lei de Jeová. Nenhuma lei deve ser reconhecida que contraria a lei de Deus. Se, em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar, aqui por mais especioso que seja o protesto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra de mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Se a igreja realmente ceder, ela é considerada como uma grande traição ao reino de Cristo, perdendo a sagrada confiança.
Então, é claro que vai ter o sincero defendendo essa verdade. E que muitos pastores, muitos anciãos, muitos diáconos, muitos membros vão estar firmes nesse dia pela misericórdia de Deus. Amém, e amém, e amém. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e os reinos deste mundo de maneira firme. Se decida uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus. Despertará a atenção e admiração do mundo, e muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai celestial. Os que são leais e verdadeiros são portadores das credenciais do céu, e não dos potentados da terra. Todos os homens saberão quem são os escolhidos e fiéis discípulos de Cristo, e os conhecerão quando forem coroados e glorificados, como hão de ser os que honraram a Deus e a quem ele honrou, tornando-os os possuidores de um peso eterno de glória. Isaías 26, 20, Testemunho Seleto, volume 3, página 11. A grande crise está justamente perante nós, para enfrentar suas provas e tentações e cumprir suas injunções, será necessária a fé perseverante. Podemos, porém, triunfar esplendidamente nenhuma alma vigilante que ora e creia será enlaçada pelo inimigo. No tempo de prova que está perante nós, a divina promessa de segurança cumprir-se-á nos que guarda a palavra da sua paciência. Cristo dirá aos que forem fiéis: vai, pois, povo meu, entrai nos teus quartos, fechai as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O tempo dos destruidores, juízo de Deus, e o tempo de misericórdia para os que não tiveram oportunidade de aprenderem o que é a verdade. O Senhor os considerará com ternura, e comover-se-lhe o coração de misericórdia. Sua mão se estende ainda para salvar, enquanto a porta está fechada para os que querem entrar. Muitos que tiveram conhecimento, a porta se fechou, mas a misericórdia de Deus é grande, ainda dando oportunidade para aqueles que não conheciam essa verdade se converter. Serviço Cristão, página 56. Testemunho Seleto, volume 3, página 11 a 14. Irmãos, a quem as verdades da palavra de Deus foram desvendadas, que parte desempenhareis nas cenas finais da história deste mundo? Estais desperto para essas solenes realidades? Reconheceis a grande obra de preparação que está em prossecução no céu e na terra, que todos os que receberam a luz, que tiveram oportunidade de ler e escutar a profecia atenta para as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ninguém condescenda com o pecado, fonte de toda miséria em nosso mundo. Não mais permanecei em letargia, e nessa indiferença não vos fique
o destino da alma pendente da incerteza. Faça os corações sinceros, de lábios trementes, a pergunta: quem poderá subsistir? Estai vós nestas últimas preciosas horas de graça, empregando a melhor espécie de material na formação do vosso caráter, tendes purificado a alma de toda mancha, seguiste a luz, tendes obras que equivalem à vossa profissão de fé, serviço, testemunho, volume, eu esqueci de marcar o volume aqui, mas é na página 13, se depois quiser, me procure que eu faço tudo para encontrar. Parágrafo 4, milhares e milhões, há de agora fazem a sua decisão para a vida ou morte eterna. O homem inteiramente absorto no seu escritório, o que se deleita na mesa de jogo, o ama o apetite pervertido, e com ele condescende o amante das diversões, os frequentadores de teatro e salões de baile, porém a eternidade fora das suas cogitações. Toda a preocupação da sua vida é: que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos? Não compõe o grupo que se encaminha para o céu. São guiados pelo grande apóstata, seja Satanás, e com eles serão destruídos, a menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparamos para enfrentar o grande dia de Deus. Seremos mordomos infiéis. Testemunho Seleto, volume 3, página 286. Em breve, graves perplexidades afligirão as nações, perplexidades que não cessarão até Jesus voltar. Como nunca dantes, precisamos unir-nos, servindo aquele que preparou o seu trono no céu e cuja o reino se sobrepõe a todos os demais. Deus não o esqueceu, o seu povo, e nossa fortaleza consiste em não esquecê-lo a ele. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos e amigos, realmente eu procurei fazer de tudo durante esses 11 anos, falar tudo, um pouco de tudo que tem que falar da verdade. Falando, principalmente enfatizando com respeito aos mandamentos de Deus, exclusivo o Santo Sábado. É esse que vai fazer a diferença no final da história desse mundo. É ele que vai fazer. Agora, se eu e você não der ouvido, é porque não queremos. Os rádios de televisão, os nossos canais estão falando com respeito ao sábado, estudo, mas estudo, dando a entender, logo Jesus voltará. Não fique influenciado, não fique preocupado com o dinheiro que você tem. Você não vai levar nada. Você já tem visto quantas pessoas cheias do dinheiro têm morrido e não têm levado nada, né? Então, logo, logo, Jesus voltará.
E você, com seu dinheiro, vai levar o dinheiro? Não, amigo. Esqueça do dinheiro. Lembre que Jesus nasceu sem nada e voltou sem nada. A única coisa que ele levou foi o caráter que ele conservou aqui na terra. E é isso que eu e você temos que lutar pelo nosso caráter. Jesus, ele ama a mim e a você. Ele quer a minha salvação e a sua. Mas ele não pode levar a mim nem a você obrigado. Ele quer que eu e você tome essa decisão ao lado de Jesus. Vamos ouvir esse hino maravilhoso e que Deus nos abençoe e que possamos ficar firmes naquele dia e encontrarmos. Quem sabe algum dos senhores durante esses 11 anos se entregou a Jesus, aceitou Jesus e possamos, junto pela misericórdia de Deus, ser salvos e encontrarmos lá e você dizer: irmão Inácio, eu vi uma das suas pregações durante esses 11 anos. Que Deus te abençoe e vamos ouvir esse hino para honra e glória nosso Deus. Aqui está, ó, o primeiro recibo, quando pagamos aqui a primeira mensalidade, dia 23 de janeiro de 2014, vai fazer 11 anos, pela misericórdia. Deus abençoe a cada um e Deus, dono das emissoras, que Deus abençoe. Eu já posso a marcha ouvir e a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. A família se prepara para o dia. Todos convidados para ir. A noiva guardando o toque das trombetas. E Jesus diz: meus filhinhos, vinde a mim. Eu já posso a marcha ouvir. Noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. Deixar o sofrimento, a cerimônia lá no lar. O Pai nos levará para a terra prometida. São as bodas do Cordeiro do Senhor. Eu já posso a marcha ouvir. E a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir.
Obrigado a todas as emissoras durante esses 11 anos que transmitiu nossa mensagem. Que Deus abençoe particularmente a cada um dono da emissora e que possa crescer cada vez mais para a honra e glória de nosso Deus. Vamos aqui. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Pai, por esses 11 anos do qual passamos aqui meditando na Tua palavra, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, mau pensamento. Aceita com cada teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus na nuvem do céu. Que realmente este lar, do qual nos amparou aqui, nos dando a oportunidade de pregar a tua mensagem, possa estar sob os teus cuidados até a volta de Cristo. Em nome de Jesus é que pedimos humildemente tudo isso de hoje para sempre. Amém.